Boa tarde, galera do nono ano. Estou aqui, Edinalva, com a disciplina de Geografia, para darmos continuidade aos nossos conteúdos, agora de uma forma diferente, através das aulas online. E aí, dando sequência aos nossos conteúdos que estavam sendo trabalhados em sala de aula, vamos ver aí o capítulo, onde fala do desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é um assunto que já estava sendo trabalhado em sala e que a gente vai dar continuidade sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo capítulo. E aí, para a gente dar continuidade e dar início ao nosso conteúdo, desse capítulo, eu vou começar aí com uma perguntinha para vocês, em relação ao desenvolvimento e subdesenvolvimento. Qual a diferença aí de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido? Então, já dá para a gente perceber, que o país desenvolvido é aquele que tem elevado nível de desenvolvimento industrial, baseando sua economia em tecnologia. Também esses países têm um padrão de vida, muito elevado em relação à saúde, à educação, tem uma maior expectativa de vida, a mortalidade infantil e a taxa de mortalidade, e natalidade são baixas, diferente aí dos países subdesenvolvidos, que é aqueles que têm um escasso nível de industrialização, como também tem uma alta taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida é baixa, e sua produção aí vai ser baseada na produção agrícola, ok? Então, sua capacidade tecnológica é defasada, em relação aí aos países desenvolvidos. Então, vamos lá. E dando continuidade aí ao nosso assunto da aula de hoje, a gente vai ver aí a regionalização do mundo, Como é que está feita essa regionalização, essa divisão aí do mundo? Então, para a geografia, é de fundamental importância compreender a regionalização do mundo. Por que é importante aí essa regionalização? Para poder comparar, e estabelecer semelhanças e diferenças entre essas regiões. Então, a importância é por isso, para podermos ter aí essa comparação entre aí as semelhanças e diferenças de cada uma das regiões. Observando o mapa aí, a gente tem, um planisfério da vegetação do mundo, a distribuição aí, a fragmentação dessa vegetação, onde aí, observando, temos diversos tipos de vegetação em áreas diferentes, Em cada uma das áreas aí apresenta um tipo de vegetação diferente. Então, observando esse planisfério da vegetação do mundo, percebemos que há uma grande quantidade de espécies vegetais, que não podemos generalizar nenhuma, ok? Porque ao realizar o processo de regionalização de áreas extensas, devemos ter cuidado para não generalizar apenas alguns aspectos, na maioria das vezes diversificados. Então, o que isso quer dizer? É necessário, então, a análise de um planisfério menor, de uma menor escala, para visualizarmos as suas particularidades, Então, o que isso quer dizer? Que nessas áreas aí onde está mostrando, por exemplo, florestas tropicais, Não quer dizer que essas áreas aí existem apenas florestas tropicais, mas como não tem como colocar, todos os tipos de vegetação que existe nessa área aí, então é colocada aquela que existe em maior proporção, no caso aí, as florestas tropicais. Entendido? Continuando, a gente tem aí a divisão, do mundo em 3 grupos. Beleza? Então, a gente vai conhecer um pouco dessa divisão aí. Como foi feita essa divisão,
por que foi criada, quais os critérios adotados aí para fazer essa regionalização. Então, diz, sabemos aí da importância, né, do processo de regionalização do mundo para melhor compreender compreender suas sucessivas formas de fragmentação, saber como está fragmentada aí essas áreas, essa divisão aí desses três mundos. Então, durante a Guerra Fria, que foi o período aí de 1945 a 1989, né, o período marcado pela disputa bipolar. Por que bipolar? Porque foi uma disputa entre aí as duas principais potências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Foi utilizado o critério de desenvolvimento para regionalizar o mundo. Então, o critério aí utilizado para a divisão aí nesses três mundos foi o critério de desenvolvimento. E foi nesse momento aí que surgiram as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo. Beleza? Onde aí, primeiro mundo. O que quer dizer esse primeiro mundo? Aí é uma nomenclatura, né, utilizada para designar os países capitalistas industrializados com economia desenvolvida. E que além disso, né, tinha outras características comuns, como alto desenvolvimento tecnológico, alta expectativa de vida e baixo nível de analfabetismo. Como exemplo de país de primeiro mundo, a gente tem aí os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e etc. Segundo mundo. Esse segundo mundo aí é expressão já em desuso. Por que é uma expressão em desuso? Porque compreendia os países adeptos do socialismo, né? Como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? É um exemplo aí de um país socialista. Essa classificação foi amplamente utilizada durante a Guerra Fria. No entanto, com a desarticulação, né, do sistema socialista, o grupo dos países que formava o segundo mundo desapareceram. Então, essa expressão aí, segundo mundo, não existe mais, né? Por essa razão, essa regionalização passou a não ser mais utilizada. Então, o segundo mundo, que era composto aí, né, compreendia os países socialistas, deixou de ser utilizado devido aí o fracasso do sistema socialista. E temos aí o terceiro mundo. O que quer dizer esse terceiro mundo aí? Representa o grupo dos países, né, marginalizados, ou seja, que estão ainda em um processo de subdesenvolvimento, né? Então, esse terceiro mundo aí são os países onde são marcados, né, por muitas deficiências e graves problemas de desigualdade social, né? Hoje se utiliza a expressão países de economia emergentes para agrupar as nações com indícios de um processo de desenvolvimento. Ok? Então tá aí a definição dos três mundos, né? Primeiro mundo, representado pelos países capitalistas, os países industrializados. Segundo mundo, representado pelos países socialistas. E terceiro mundo, representado pelos grupos dos países marginalizados, né? Ou seja, os países aí subdesenvolvidos. Entendido até aí? Continuando, tem uma imagem aí mostrando primeiro mundo versus segundo mundo, né? O que quer dizer aí essa imagem? O que ela quer representar aí? Bem, quer representar a grande diferença que existe, né, entre a população do primeiro mundo, que representa aí, né, os países desenvolvidos, os países capitalistas, e o terceiro mundo aí, onde representa os países vamos dizer, marginalizado, que vive, né, em uma área de pobreza, que tem
a miséria, a fome como principais características, enquanto tem um aí desfrutando, né, de internet, acessando aí redes sociais, tem outro cidadão aí praticamente enfraquecido devido à fome, devido a não ter condições de desfrutar dos mesmos bens que os cidadãos aí que compõem o primeiro mundo. E aí, continuando, a gente tem aí desigualdade social, né? Essa desigualdade social, a gente vê aí que ela permanece em várias áreas aí do planeta, né? Então, a desigualdade social, ela permanece desde dos primeiros anos aí, dos surgimento do universo, né? Até hoje aí existe aí a desigualdade social, onde todos não podem ter os mesmos direitos, onde todos não podem desfrutar aí dos mesmos benefícios, das mesmas coisas que os demais. Então a minoria desfruta, né, de bens, enquanto a maioria não tem essas oportunidades. Então, quando falamos em desigualdade social, falamos que é a diferença, né, econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Então, é a diferença aí que existe, né, entre diferentes grupos na mesma sociedade. Como eu falei anteriormente, onde uns desfrutam de bens que outros não têm essa oportunidade. Continuando, temos aí terceiro mundo. E vem aí com uma perguntinha. Você já falou ou ouviu a expressão terceiro mundo? Tem uma observação. Essa expressão surgiu em 1952, no período da Guerra Fria, onde o primeiro mundo era considerado os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo os países socialistas industrializados e terceiro mundo todas as nações pobres do planeta, né? Então, o terceiro mundo aí representa todas as nações pobres do planeta. Vem aí os países da América Latina, os países da África, né, que compõem aí todo esse terceiro mundo. Só que tem um X aí em cima da imagem, né? O que esse X quer dizer? Quer dizer que esse terceiro mundo aí, ele não existe mais, né? Essa classificação aí não existe mais em relação à classificação primeiro, segundo e terceiro mundo, ok? Então, atualmente esse termo terceiro mundo não serve mais para o mesmo propósito de designar, né, os não alinhados, mas é substituído por um termo que ainda é fruto de uma polarização mundial, a econômica, né? Onde aí esses países eles estão classificados aí como os países emergentes, ou seja, países que estão aí em um processo de desenvolvimento. Então, eles não são mais chamados aí de países de terceiro mundo, e sim países emergentes, porque estão ainda no processo de desenvolvimento. Continuando aí, outra definição, né? Outra divisão aí, onde temos o centro e a periferia, onde a minoria, né, composta de países centrais ou ricos, detentores de tecnologia de ponta, industrializado e de forte dominação financeira. Então, como eu falei anteriormente, a minoria desfruta aí de bens, né, onde a maioria não tem acesso. Onde diz abaixo, a maioria, países periféricos ou pobres, caracterizado por forte dependência financeira, baixo desenvolvimento tecnológico e ineficiência de um sistema social capaz de garantir uma vida digna para a massa da população. Então, observando aí o mapa ao lado, percebemos que temos aí os países, né, centrais, que são os países desenvolvidos, e temos aí a maioria, os países periféricos, que estão localizados aí na periferia. Então, os centrais são essa parte aí
vamos dizer, alaranjado, e os periféricos são essa parte aí amarela. Então, vejam aí onde a minoria, né, desfruta aí de todos esses bens, onde a maioria não tem nenhum tipo de acesso. Então, vamos aí. Com o declínio, né, do sistema socialista e o domínio planetário do capitalismo, surgiu essa nova regionalização aí entre centro e periferia. Ok, até aí? Entendido, né? Então, assim percebemos a criação de um centro composto pela elite, né? O centro aí é composto pela elite do mundo e uma periferia composta por seus dependentes. Então, o centro aí representa a elite do mundo e a periferia representa seus dependentes. Entendido? Continuando, temos aí a divisão do mundo em norte e sul, ok? Então, vamos entender essa divisão aí, o que ela quer dizer, essa divisão norte e sul. Então, vamos aí. Os países desenvolvidos também são conhecidos por países do norte ou países centrais. Então, os países desenvolvidos, vamos observar primeiramente o mapa aí, onde temos aí a linha do Equador, que divide aí o planisfério, né, em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, ao norte, a gente tem aí todos os países desenvolvidos, né? Então, por isso que eles também são chamados países do norte ou centrais. E no hemisfério sul, a gente tem aí os países subdesenvolvidos, né, que também são conhecidos como países do sul ou periféricos. Então, observem aí. Os países localizados ao norte, representado aí na cor amarelo, né, representa os países desenvolvidos. E aí, essa cor rosa representa os países subdesenvolvidos, localizados ao sul. Mas preste atenção, ao sul também tem aí uns pontinhos amarelo, né? Tem um pontinho amarelo, onde corresponde esse amarelo também a países desenvolvidos. E por que aí? Porque Austrália e Nova Zelândia, mesmo estando localizados aí no hemisfério sul, são países desenvolvidos. Então, por isso que tem uma linhazinha aí mostrando, né? Essa linha separando o norte do sul e descendo um pouco aí para o sul para mostrar que Austrália e Nova Zelândia, mesmo localizada aí, eles fazem parte do norte, né? Ou seja, do grupo dos países desenvolvidos, né? Esses do lado contrário, né? Temos os países aí subdesenvolvidos, onde são países periféricos com uma economia essencialmente agrícola, baixo nível de urbanização e industrialização e uma forte dependência do capital externo, certo? Então, vale salientar que no hemisfério sul, apenas a Austrália e a Nova Zelândia são considerados desenvolvidos, como eu falei anteriormente para vocês. Entendido? Então, continuando aí, chegamos à conclusão, né, aí do nosso conteúdo, que era um capítulo que já estava sendo trabalhado em sala, mas aí devido à pandemia, né, fomos impedidos de estar presencialmente em sala e que aí a gente voltamos hoje para dar continuidade dessa forma diferente através das aulas online. Espero que tenha esclarecido mais algumas dúvidas em relação ao conteúdo, onde aí vocês vão assistir a videoaula, vão ler o conteúdo novamente no livro e vão responder as questões que vão ser encaminhadas para vocês na plataforma. Muito obrigada pela atenção e que Deus abençoe cada um.